O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o pintor Dias Paredes. Dias Paredes é de João Pessoa, na Paraíba, e está há 7 anos em Brasília. Ele já tem uma larga experiência, apesar de ser relativamente jovem, já começando na sua própria cidade, já ainda menino, né? E depois ganhou até São Paulo, expondo no Museu Afro Brasil e também no Museu Oscar Niemeyer. E aqui em Brasília também, na galeria, né? Marco Antônio Vilaça. Marco Antônio Vilaça. Bom, o importante é que você hoje é um brasiliense, né? E a TV Cidade Livre se honra muito em ter você aqui, né, como nosso convidado. Bom, Dias Paredes, você é, antes de tudo, um idealista, né? É um homem que vive do ideal, apesar de viver relativamente bem, né? Porque tem um certo sucesso, mas você teve grandes momentos e baixos momentos na sua vida, como todo artista. De qualquer maneira, eu queria, inicialmente, que você situasse a condição do pintor hoje como artista. É uma situação muito interessante e essa reflexão sobre essa condição, eu acho que serve para essas novas gerações que hoje começam a itinerar pelo universo das artes visuais. O pintor, no contexto da arte contemporânea, ele surfa numa prancha de auto-isolamento em função de que seu modus operandi é uma coisa fora de um contexto dentro dos parâmetros do mercado da arte contemporânea, né? Nós, pintores eu digo, enquanto artistas criadores de linguagem e também como configuradores de uma artesania mais elaborada, nós estamos assim fora de moda, né? Estamos fora de uso, porque hoje a pintura é praticada com muita rapidez e com materiais que se deterioram muito fácil. Ou seja, hoje prepondera muito a questão da impermanência no fazer, né? Isso é uma coisa preocupante, porque daqui a 10, 20, 30 anos, quando fizermos um balanço da produção de pintura nos primeiros anos do século XXI, acredito que encontraremos um déficit de criatividade fora do comum. Isso é preocupante. Você acha que o comercialismo também interfere até na pintura? Sim, de forma substancial, mas a questão não é na pintura. A pintura é uma categoria que, no contexto da arte moderna, ela hegemonizou o espaço formal das extravagâncias, mas hoje a pintura que se veicula no mercado é uma pintura muito ruim porque hoje o espaço dos questionamentos políticos, ideológicos, formais, nas artes visuais, na arte contemporânea, não é realizada pela pintura, é realizada por outros meios onde existe a preponderância mais da preocupação formal. Então, a preocupação política, a preocupação social, a preocupação ideológica nas artes visuais, na arte contemporânea, é uma coisa preocupante. Então, e você, vamos falar um pouquinho aí da sua pintura, o que é que você faz, qual é a sua abordagem, né? Eu sei que eu andei lendo algumas críticas sobre o seu trabalho, é algo assim, às vezes, aparentemente impenetrável, né? Porque você ali expõe sua alma e tudo. A gente vai passar daqui a pouco algumas de seus quadros, né? E queria que você situasse, né, a sua obra deste momento que você chegou, que você está em Brasília, até o início dela. A pintura que eu faço é uma pintura autobiográfica, né? Tem muito a ver com minhas raízes de pessoa que busca introspectar-se e navegar nas profundezas do ser, mas do ponto de vista do estilo, eu sempre me enamorei da grande tradição da pintura expressionista dos anos 50,
Digamos que nos anos 80 eu estive muito enamorado da produção da transvanguarda e do neoexpressionismo, mas a partir dos anos 90 eu me descolei e passei a fazer uma pintura expressiva mais de uma característica mais urbana, né? Ou seja, do ponto de vista do estilo, eu me aproximei mais de artistas tipo Jean-Michel Basquiat, um nova-iorquino falecido em 88, mas a minha pintura é uma coisa muito própria, tem uma configuração própria, e aí está a dificuldade, né? Porque no contexto da arte contemporânea, por mais que nos esforcemos para fazer uma coisa autoral, o que prepondera é uma coisa muito pautada pela a produção de imagem diversa da mídia. E minha pintura é uma coisa que nesse caminho fica como um pouco compreensiva, porque ela não aborda toda essa dimensão de signos que são veiculadas com muita velocidade pela mídia, seja televisiva, seja cinematográfica, seja mídia impressa e tal. Ou seja, a boa pintura hoje ela nos chama para uma reflexão sobre a produção sígnica. E a pintura que eu faço tem essa divergência aí. É uma coisa muito pautada numa reflexão. Porque eu venho a minha origem é mais a poesia, né? Nos anos 80, lá na Paraíba, nós tínhamos um movimento chamado Movimento de Escritores Independentes. E aqui e acolá, quem observar a minha pintura vai perceber que eu escrevo nos quadros. Então, essas escrituras é a mescla daquela coisa da poesia com a pintura. O que permeou durante muito tempo a minha produção de pintura, que era uma mescla de história em quadrinho, de HQs, com a produção da boa pintura, né? Eu venho daquela linhagem inspirada pela produção de Augusto dos Anjos, e quem observar a minha pintura nesse catálogo aqui que o Chico mostrará daqui a pouco, vai perceber que existe um universo denso, um universo muito fechado, tal, que é essa coisa inspirada muito no universo de Augusto dos Anjos. E sempre a poesia, né? O poema. Sempre a poesia, né? E é esse contexto aí que minha poesia oferece, né? A minha poesia pictórica, a minha poesia pintada. É esse contexto que ela oferece, que existe uma dificuldade de assimilação, principalmente Brasília, né? Brasília, por ser uma cidade nova, 50 anos, e sair diante das tradições das grandes cidades é uma coisa muito incipiente. Ela tem dificuldade de pensar uma alma própria, principalmente na pintura, né? E enquanto artista, pintor, sobrevivendo em Brasília, eu tenho uma dificuldade de locução com os nexos formadores de opinião da cidade de Brasília. Os nexos que eu digo são curadores, críticos, entendedores, tal, né? Há uma dificuldade de locução entre mim e eles. Talvez seja resolvido no processo e talvez não, né?